Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a honrosa presença de um ilustre professor dessa casa, o professor Dr. Webert José Pinto Souza e Silva. O professor Webert é advogado, titular da cadeira de Direito Processual Civil aqui da Uniara e também coordenador do escritório experimental, o Núcleo de Prática Jurídica, onde os alunos desenvolvem atividades práticas. Professor Webert, muito obrigado pela presença aqui do senhor aqui no programa Nosso Direito e nós vamos conversar sobre investigação de paternidade. Eu perguntaria primeiramente, professor Webert, é muito difícil uma pessoa ingressar com um processo de investigação de paternidade, tem que reunir muitas informações, muitos documentos, é um processo complicado e faço essa pergunta no sentido de o nosso telespectador saber, a pessoa se sente motivada a ingressar com esse processo? Bom, primeiramente eu queria agradecer muito o convite e dizer que é uma honra poder participar desse programa. Quanto ao tema investigação de paternidade, hoje a medicina legal vem evoluindo e junto com o direito trazendo métodos mais eficientes para a atribuição da paternidade. Hoje em dia o exame de paternidade, o exame médico é o exame DNA, que veio substituir o antigo exame HLA. O que isso na prática quer dizer? O exame HLA, que era feito até pouco tempo atrás, obrigava a parte, além de fazer o exame de sangue, também a demonstrar indícios de relacionamento com o suposto pai. Então, havia uma conjugação e uma somatória de provas testemunhais, documentais, somada ao exame de sangue pelo método HLA, visto que esse método não era conclusivo. Então, pela soma de todas essas provas, o juiz atribuía ou não a paternidade à pessoa que era indicada pela mãe. Agora, com o DNA, isso mudou? Com o DNA, isso mudou. O DNA é um exame quase que conclusivo, né? Ele chega muito próximo do 100% na atribuição da paternidade a determinada pessoa. Então, o exame de sangue, por esse método, vem quase que atribuir de forma absoluta a paternidade àquele que foi indicado pela mãe. Agora, esse exame, ele é feito no interior do estado? Eu fico perguntando porque, no mais das vezes, a pessoa tem que se deslocar, tem que marcar uma agenda em comum, tanto a criança quanto a mãe. Como é que está funcionando isso na prática hoje, professor Webert? O exame de DNA tem a cada dia que passa tornado assim, vamos dizer, mais popular, no sentido que várias clínicas, inclusive do interior, estão se especializando nesse tipo de exame. Então a mãe pode fazer, ou a mãe juntamente com a criança e o suposto pai, fazer esse exame aqui no interior ou na cidade onde está correndo o processo. E o Estado tem investido muito na realização desse tipo de exame. Aqui no estado de São Paulo o exame é feito pelo IMESC, o exame gratuito feito pelo IMESC, que é sediado em São Paulo, mas o IMESC tem feito multirões no interior. O que isso quer dizer? Que o IMESC, através de seus profissionais, tem dirigido as cidades do interior e colhido o exame de sangue num dia, num domingo ou num feriado, reúne-se em determinado local e colhe o exame de sangue da parcela da população que está desejosa de fazer esse exame. O que tem demonstrado que com esse tipo de exame tem agilizado a tramitação do processo de investigação de paternidade. Eu faço essa pergunta, professor Herbert, sobre a questão dos documentos, da tramitação, porque o escritório experimental aqui da Uniara, onde os alunos do curso de Direito atuam na prática, pegando casos reais, ele tem se servido para esse tipo de procedimento. Quer dizer, pessoas procuram o escritório para ingressar com os processos de investigação de paternidade. E esses processos têm demorado, professor Herbert? Olha, nós realmente temos aqui na Uniara um escritório próprio, atendido por profissional e por estagiários de direito, que faz atendimento à população carente. É bom deixar bem claro
que o nosso escritório atinge essa parcela da população que não tem condição de contratação um profissional. Passado pela uma análise perante os profissionais do nosso escritório, nós estamos aptos a ingressar com ação de investigação da paternidade para aquela pessoa que está carente da contratação do advogado e pedimos sempre a ela que reúna o maior número de provas possíveis para indicar, atribuir a paternidade a alguém, tipo fotos, cartas, até por prova testemunhal, qualquer tipo de documento que possa provar também ou demonstrar o relacionamento da mãe com o pai que está sendo atribuída a paternidade. Com base em todas essas provas, nós ingressamos com uma ação e aqui em Araraquara, então, o juiz determina a realização do exame que é feito pelo IMESC, como eu já disse, lá em São Paulo, ou até mesmo quando os profissionais do IMESC se dirigem até aqui a nossa cidade. Agora, a questão do prazo é sempre uma coisa complicada em justiça falar de prazo. Mas, em primeira instância, até a decisão inicial do juiz, esse tipo de processo tem levado pouco mais de 1 ano. É evidente que depois cabem os recursos cabíveis aí o processo pode levar de 2 a 3 anos até a solução final. E eu perguntaria também, esse suposto pai, apontado então pela mãe como sendo o pai da criança, ele está obrigado a colher sangue, a permitir que se colha o sangue para fazer o exame de DNA? E se ele não está obrigado, se ele recusar, isso pesa contra ele, professor Werbert? Olha, essa é uma questão que atormentou muito a doutrina e a jurisprudência no Brasil, a negativa do pai em se submeter a um exame de investigação de paternidade. Hoje em dia, a jurisprudência recente, o entendimento dominante está versando no seguinte sentido de que o pai que se nega a prestar um exame de paternidade, a permitir que seja colhido o sangue para que seja feita a avaliação pelo método DNA, ele está induzindo ou está confessando que a paternidade. Isso quer dizer, o pai que se nega, o Estado tem considerado que essa negativa é um indício de paternidade e tem atribuído a ele a paternidade. Esse é o entendimento prevalecente hoje na jurisprudência. Então ele não está obrigado a fazer o exame, mas isso pesa contra ele se ele se recusar. Ele não está obrigado. É evidente que há poucos julgamentos, mas já houve decisões em que a colheita do sangue é feita até na força, já há decisão nesse sentido, mas hoje em dia, graças a Deus, esse tipo de decisão não tem prevalecido, e o pai que se nega, ele está sendo condenado pela negativa em fazer o exame de DNA. E no tocante à pensão de alimentos, porque penso que a mãe busca esse reconhecimento da paternidade, mas também pensando na questão dos alimentos. Eu perguntaria, nesse mesmo processo de investigação de paternidade, é possível a mãe já pedir a pensão de alimentos, professor Werbert? É possível, geralmente esse tipo de ação de investigação de paternidade é acumulada com pedido de alimentos. Ou seja, com o reconhecimento da paternidade, a parte já pede que o pai seja obrigado a prestar alimentos ao filho. Há também dúvida na jurisprudência a partir de quando são devidos esses alimentos. Ou da data que ingressou com a ação, ou da data da sentença, havendo entendimento até da data da realização do exame de sangue. Mas hoje prevalece na jurisprudência que o pai deve alimentos a partir da data que o filho ingressou com a ação pleiteando a investigação da paternidade. Bom, muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Party
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. Programa Nosso Direito, que é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara, com a proposta de discutir temas jurídicos do interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando hoje com o professor Webert José Pinto de Souza e Silva, que é titular da cadeira de Direito Processual Civil aqui da Uniara, é advogado e coordenador do Escritório Experimental, o Núcleo de Prática Jurídica aqui do curso de Direito da Uniara. Estamos falando sobre investigação de paternidade. Professor Webert, eu perguntaria, uma vez que o pai então foi reconhecido, a justiça determinou que ele reconheça essa criança, porque as provas, o exame, enfim, tudo indicou que ele realmente é o pai dessa criança. Ele, pelo fato de não ter reconhecido espontaneamente, lá no momento do registro, de não ter manifestado esse reconhecimento, essa vontade de declarar que é o pai, ele fica com algum direito prejudicado, por exemplo, visitas, direito de disputar até a guarda dessa criança ou não? Não, doutor Galhardo, ele não tem nenhum prejuízo nesse sentido, como o senhor perguntou. A partir do momento que é atribuída judicialmente a paternidade a um pai, ele passa a deter todos os direitos e obrigações que qualquer outro pai detém sobre os seus filhos. Quer dizer, ele passa a ter direito à visita, ele passa a ter direito até a supostamente ter a guarda dessa criança, como ele também tem o dever de prestar alimentos ao filho. E essa mãe que vai registrar o filho junto ao cartório, ela declara o nome do pai, mas ele não comparece para confirmar. Que providências podem ser tomadas nesse momento, professor Webert? Então, hoje em dia já existe legislação própria que trata desse tema. Quando a mãe comparece no cartório para registrar o seu filho e não atribui ao cartorário o nome do pai, o cartorário tem o dever de perguntar à mãe a quem ela atribui essa paternidade. A mãe, é evidente, não está obrigada a dizer a quem seria o suposto pai. O próprio funcionário do cartório do registro civil. Ele tem a obrigação de perguntar para a mãe. Mas se a mãe atribui a paternidade a alguém e diz que essa pessoa está se negando a reconhecer a paternidade, o cartorário de ofício tem a obrigação de remeter um procedimento próprio ao fórum da sua comarca para que o juiz instaure um procedimento. E esse suposto pai é chamado em juízo para que reconheça ou não a paternidade. Se ele reconhecer, o próprio juiz remete de volta o procedimento para que o cartorário faça o devido registro na certidão de nascimento da criança. Agora, se o pai comparece em juízo ou eventualmente não comparece, e se ele comparece e nega ser o pai da criança, o juiz remete os autos ao Ministério Público, que aí, por força dessa legislação própria, detém legitimidade para ingressar com uma ação de investigação de paternidade contra esse suposto pai. Ou, ocorrendo isso, essa negativa, até a própria criança representada pela mãe pode, então, ingressar com uma ação de investigação de paternidade. E isso é importante porque, às vezes, a pessoa não conhece esse direito e ela pensa que, enfim, o pai não quer reconhecer, então eu também vou deixar de lado. Mas esse direito da criança deve sempre ser preservado, não é mesmo, professor? O Estado busca sempre o reconhecimento da paternidade, até visando amparar o menor. Então, desde o momento do registro, onde não há a presença do pai, onde não há um reconhecimento da paternidade, o Estado procura amparar esse menor, fornecendo a esse menor meios para que o pai compareça até mesmo em juízo e reconheça a paternidade. Às vezes ele até quer reconhecer, mas desconhece que a mãe já deu à luz, ou às vezes desconhece até mesmo que ela ficou grávida, porque ela não quis contar, terminou o relacionamento, não quis contar. Então também é até digamos, uma proteção ao direito do próprio pai, que tem o direito de saber que ele é pai daquela criança. Agora,
eu perguntaria, nesses casos em que a mãe recusa, aí é vontade da mãe, ela não quer declarar quem é o pai, ela terminou o relacionamento, ela não quer levar nada adiante, mas mais adiante ela se arrepende ou até mesmo a própria criança cresce, enfim, começa a tomar conhecimento das coisas e tal. Eu perguntaria, tem prazo para ingressar com essa ação de investigação, professor Herbert? Ela pode ser intentada quando a criança já está lá com seus 10 anos, 15 anos, enfim. Há um prazo para isso? Não, não há prazo. A ação de investigação de paternidade ela é imprescritível. Isso significa que em qualquer tempo, em qualquer momento, a mãe, representando a criança, ou essa criança, quando já tiver capacidade jurídica própria para ingressar em juízo, pode, então, pleitear a investigação de paternidade. Há casos em que a investigação de paternidade é proposta por pessoas adultas, já com certa idade, contra até mesmo quem já faleceu. Que hoje em dia, pelo método DNA, pode ser proposta ação de investigação de paternidade contra uma pessoa que já tenha falecido. Faz o exame com os restos mortais. Com os restos mortais, através do DNA dos ossos do falecido. E isso repercute, então, na questão da herança sucessória? Repercute na questão patrimonial sucessória. Porque esse sujeito, se reconhecido, ele passa a ser herdeiro como se fosse um filho mesmo comum. Correto. Ele passa a ter os mesmos direitos que qualquer outro filho que o pai tem reconhecido em vida. Agora, professor Herbert, o escritório experimental da Uniara, no qual os alunos do curso de Direito atuam, tem se voltado muito para essas causas de família, né? Investigação de paternidade, prestação de alimentos, etc. E a procura tem sido muito grande no escritório? Tem sido grande. Nós atendemos, então, repito, a população carente, aquela que não tem condição de pagar o advogado, e a cada dia que passa, os problemas de família, infelizmente, têm afligido mais a nossa população. Então, nós estamos, no nosso escritório, sendo muito procurado por essa parcela da população que está, a cada dia que passa, precisando mais do Poder Judiciário, precisando se socorrer de uma decisão judicial para receber aquilo que lhe é devido. O escritório tem profissionais da advocacia junto com alunos, mas eu pergunto, até para que o aluno da Uniara que nos assista possa conhecer melhor isso. O aluno participa efetivamente do processo, audiências, recursos, etc. O aluno da Uniara do 4º e 5º ano do curso de Direito acompanha a parte desde a primeira entrevista com ela no escritório até a decisão final do processo. Quer dizer, acompanha o atendimento, faz a petição inicial, faz a audiência, faz os recursos, evidentemente acompanhado de uma profissional de direito, que é uma advogada competente que trabalha em nosso escritório. Quer dizer, é um aprendizado muito grande para o aluno, desde o atendimento à população, atendimento ao cliente, até o acompanhamento e até a verificação da decisão final ser proferida pelo Poder Judiciário. E o inverso, o pai que foi demandado, que foi processado, ele pode também procurar o escritório? Pode, evidentemente. Nós lá atendemos, eu vou repetir mais uma vez, desde que passe na nossa entrevista, na nossa triagem social, e nós apurarmos que é uma pessoa que carece de um atendimento, nós atendemos tanto a parcela da população que quer ingressar com uma ação, como aquelas pessoas que são demandadas e não têm dinheiro para a contratação de um advogado, precisam contratar um advogado para se defender. Tanto nas ações de investigação de paternidade, ações de alimentos, de execução de alimentos, enfim, uma gama muito grande de ações judiciais. Muito bem, eu quero então parabenizar o professor Herbert por esse trabalho social que a Uniara presta junto ao escritório experimental e toda a sua equipe e os alunos da Uniara, e repetir que o escritório experimental funciona na rua Carlos Gomes, esquina com a Avenida Dom Pedro II. O nosso programa chega ao final. Professor Herbert, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu agradeço muito mais uma vez o convite, dizendo ao Dr. Galhardo e à Uniara que eu estou à disposição, sempre que convidado for aqui estarei. E queria dizer aos alunos da Uniara que compareçam, que prestigiem o nosso escritório, que é um escritório voltado aos interesses do aluno, que lá no nosso escritório você vai aprender a prática jurídica processual, e dizer também à população carente de nossa cidade que o nosso escritório está aberto para um atendimento como um todo.
Mais uma vez, repito, doutor Galhardo, obrigado pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito da próxima semana.